A graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. E ele falou assim: o senhor está vivendo de morte súbita, o senhor vai cair, vai morrer a qualquer hora, e isso nos tira o chão. Só que quando Deus, irmãos, ele tem um chamado na nossa vida, e ele faz promessas na nossa vida, nada acontece fora do tempo de Deus. Quando o médico me pediu uma segunda bateria de exame para mim dar entrada no INSS, para me encostar, eu não estava aguentando, eu não aguentava carregar uma sacola de arroz daqui aonde as irmãs estavam no primeiro banco. Eu cansado, eu tinha que sentar. E ele nos pediu então a segunda bateria de exame para nos darmos entrada no INSS para afastar, que eu não podia mais trabalhar. E nós fomos fazer a segunda bateria de exame, irmãos. Então as irmãs do centro de oração ali, Dona Rita, a igreja entrou em oração. Às vezes, irmãos, olha, nós criamos expectativas em cima de congresso, em cima de pregador renomado, esperando que algo vai acontecer. Eu me lembro que eu estava num culto na casa do nosso irmão José Paulo. Ali, muito que tinha ali, irmãos, eram uns 10 a 15 irmãos. E eu lembro que o evangelista Moura e o diácono Wesley começou a cantar um hino muito antigo de uma dupla, e um trecho desse hino fala assim: hoje a sua vitória chegou. Aleluia! Eu me lembro que eu estava no propósito de oração na casa do Dom Moro. E eu lembro que eu subi para o terraço, orando a Deus, e falei: Senhor, se o Senhor ainda tem algo a realizar na nossa vida, se o Senhor tem alguma coisa ainda a acrescentar na nossa vida, eu preciso de saúde, eu preciso que o Senhor nos dê saúde. E eu lembro, irmãos, que eu estava no propósito de oração das 23 horas a 0 hora. Eu me lembro que eu fui sair dali, já era 4 horas da manhã, eu perdi a noção do tempo. E o Senhor começou a trazer no meu coração tudo que Ele tinha me falado de quando eu aceitei Jesus. Quando eu fui pegar a segunda bateria de exames, irmão, e eu levei para o médico olhar para ele me dar o laudo para mim encostar. Ele falou assim: eu não posso te dar esses laudos médicos. Não tem como você encostar, porque o teu coração não tem mais nada. Eu estou aqui, irmãos, para a glória do Senhor. Jesus, Ele me deu um coração novo. Eu tenho 1,87 m, peso 160 kg, irmão. Nos exames costumam, não tem colesterol alto, não tem glicose, pressão organizada. Porque quando Deus Ele te promete algo, Ele é fiel naquilo. O irmão Alan pediu para me dar alguns relatórios, irmãos, de quando estávamos no campo missionário. Eu quero pegar um texto base que está em Gálatas capítulo 6 e o versículo 17. Deus Ele é fiel naquilo que Ele fala. Gálatas capítulo 6, versículo 17. Paulo ele fala assim: desde agora
ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Irmãos, no ano de 2005, o Senhor nos chamou para a obra missionária. Eu me lembro que quando eu cheguei perto do pastor José dos Santos, eu falei assim: pastor, o Senhor me fez uma chamada missionária. Ele era muito calmo, muito tranquilo para falar com a gente. Ele sentou e falou: senhor, deixa eu te dar um conselho. A chamada missionária tem 3 etapas. Primeiro, o Senhor ele te chama, vai ter a confirmação da sua chamada. Depois ele vai te preparar e depois ele vai te enviar. Passaram-se então 3 anos, irmãos. Nós fomos enviados para uma cidade chamada Desterro do Melo. Fica a 32 quilômetros de Barbacena. Quando nós chegamos em Desterro do Melo, nós não conhecíamos ali aquela cidade, nunca tinha ouvido falar. Conhecia muito Barbacena, Lafayette, Alto de Doce, que a gente ouvia falar muito. E nós chegamos ali naquela cidade, naquela igreja, irmãos. Eu me lembro que nós chegamos ali, era 15 horas e 20 minutos. Nos apresentaram ali os irmãos. Aquela igreja tinha 6 irmãs idosas, e todas elas moravam na roça. Os nossos cultos ali geralmente era nos domingos. Fazíamos a escola dominical, fazíamos o culto, e as irmãs iam para suas casas. A realidade, irmãos, do campo missionário, a primeira coisa, baseando nos testemunhos que eu vou contar, você precisa ter convicção de que quem te chamou foi Deus. Você precisa ter essa convicção dentro da sua alma, que quem te chamou foi Deus. Que é Deus que te chamou, e se Deus te chamou, não importa o lugar aonde você está, o que importa é Ele estar lá com você. Se Ele está lá com você, não importa se o lugar é um lugar escasso, se é um lugar pequeno, mas se Ele está lá com você, Ele vai garantir a vitória, Ele vai abrir as portas necessárias e o nome dEle vai ser glorificado. Quando nós chegamos naquele lugar, irmãos, a realidade era totalmente diferente. Totalmente diferente do que nós vivíamos aqui. Eram 6 irmãs idosas, elas não tinham como ir no culto. Irmãos, às vezes eu olho algumas postagens na internet e eu vejo alguns irmãos, às vezes colocando, um ar de sarcasmo. Será que o pregador de hoje teria coragem de pregar num lugar assim desse? Irmãos, eu fico olhando hoje, às vezes, muitos irmãos que só quer pregar com a igreja cheia, só quer pregar se o ambiente for favorável. Quantas vezes está ali a minha esposa, quantas vezes o meu filho menor, recém-nascido, eu não podia ir na igreja, que lugar era um lugar que chovia muito. Eu ia para a igreja, irmãos, e eu ligava a corneta da igreja, era eu e mais 9 bancos e um fundinho musical, pregando como se estivesse pregando para uma multidão. Quantas vezes passava pessoas do lado de fora, olhava para dentro da igreja assim e fazia assim: está doido. Eu me lembro uma vez que eu fui para a igreja, irmão, cantei os 6 hinos da harpa. Eu e mais 9 bancos, a corneta ligada, e eu preguei uma mensagem de 40 minutos sobre Pedro. O pessoal passava, olhava, parece que a igreja está cheia. Quando eu fui fazer a oração final, entrou um homem meio bêbado dentro da igreja, cambaleando, chorando, e falou: eu estava do outro lado, dentro do boteco, e o Senhor pregou a história da minha vida. A minha mãe já foi crente aqui dessa igreja. O Senhor contou a história da minha vida. Eu quero que o Senhor ore por mim, para que o Senhor me liberte dessa cachaça. Você precisa ter essa convicção ampla de que quem te chamou foi Deus. Aleluia. Quando Paulo ele fala que eu trago as marcas de Cristo,
Hoje eu uso óculos, irmãos. Por quê? Nós estávamos numa escola dominical em Desterro do Melo. Era no domingo à tarde, quando nós estávamos ali lecionando. Eu escuto o telhado dar um estalo, não falei nada. Quando acaba a escola, as irmãs vão embora. Eu pego a escada, eu entro no solpão, o telhado estava todo arriado para cair. Eu falei, não podemos fazer mais culto aqui. O pastor que era responsável do campo, falei para ele, nós não temos dinheiro para nós construirmos aqui, mas eu não posso fazer o culto dentro da igreja. Eu liguei para um irmão amigo nosso aqui, eu falei, eu mando o recurso, apressa a ferragem. Quando ele mandou, irmãos, nós desmanchamos o telhado todo. Eu fiz um andaime com os bancos, coloquei rodinha, eu arredava os bancos para lá e para cá sozinho, irmão. Não tinha como pagar um ajudante. O irmão da igreja, o filho da irmã Sebastião, ele trabalhava o dia inteiro sozinho. Nós desmanchamos o telhado e aprendemos a soldar a força. Foi aonde nós queimamos essa vista esquerda. Às vezes as pessoas olham para a obra missionária e você fica focado muito no que está acontecendo lá fora, mas os que estão aqui perto, às vezes nós passamos por dificuldades, irmãos, que você nem imagina, mas você precisa ter uma convicção que o Deus que te levou é o Deus que vai te sustentar, é o Deus que vai te amar. Nós não tínhamos condições de fazer o telhado, mas olha como que Deus trabalha. Chega um irmão de São Paulo lá em casa, nos visitando, e ele fala assim para mim, olha, eu estava passando na Dutra, eu fui ameaçado de assalto, mas a minha esposa, nós estamos escolhendo uma igreja mais perto da nossa casa para nós congregarmos. Enquanto nós estivermos nessa escolha, o meu dízimo e o dízimo dela eu vou mandar aqui para você. Glória a Deus. Nós desmanchamos o telhado, fizemos o telhado, fizemos a estrutura metálica, fizemos a parte elétrica da igreja, compramos a cerâmica para a casa pastoral que ia ser feita e pagamos todas as dívidas, porque Deus, Ele é fiel. Então você precisa ter esta convicção de que quem te chamou foi Deus. Paulo ele fala, eu trago comigo as marcas de Cristo. Quando nós estávamos em Desterro do Melo, irmãos, ano de 2008, eu fiquei 5 anos naquele lugar. A gente tinha saúde, a gente aguentava andar. A gente andava a pé de 2 horas e meia, 3 horas. Um dia, 6 horas da manhã, uma senhora bate na minha porta desesperada, pedindo ajuda, falando, pastor, eu quero que o senhor vá orar pelo meu esposo. Aonde que ele mora? Às vezes alguém que conhece um lugar chamado Ribeirão do Azeite. Eu tenho trauma de um morro lá chamado Morro do Baú, irmãos. Tenho trauma daquele morro. É um morro que você gasta quase 1h30 para você subir ele. E não tinha como a gente ir. E ela falou, o senhor vai lá, vou, amanhã o senhor está lá, amanhã eu estou lá. Era época de férias, os ônibus escolares não corriam. Pegamos a nossa Bíblia, irmãos, colocamos na nossa bolsa e vamos embora, andando a pé. Quando nós chegamos à casa daquela senhora, o marido dela foi acometido de uma enfermidade. O médico falou para ele, ela nos contando, ela nos relatando. Ela falou para nós, o médico falou, como não matou, ele vai ficar paralítico e nunca mais ele vai andar. Ele vai ficar pro resto da vida na cadeira de rodas. Eu me lembro que nós abrimos um texto da Bíblia e lemos e pregamos, toda a família estava ali reunida. E eu falei para ele, Paulo, o nome dele era Paulo, essa enfermidade não vai deixar o senhor nessa cadeira de rodas. Jesus vai levantar o senhor dessa cadeira de rodas. Aleluia! Nós oramos e fomos embora, irmãos. O médico falou que nunca mais ele iria andar.
Na outra semana nós passamos e fomos lá. Ele já estava sentado, com 15 dias, ele já estava andando para tudo enquanto é lado. Glória a Deus. Às vezes você precisa ter uma convicção, porque quando Deus ele te chama, a lugar que você vai que não vai ter recurso nenhum, irmão. Mas você precisa crer no sobrenatural de Deus. Você precisa ter uma convicção dentro de si que quem te chamou foi Deus. Quando eu fui para o Desterro do Melo, sabe quanto que entrava de dízimo lá na igreja, irmãos? R$70. A igreja toda descascada. Como que nós vamos pintar essa igreja? Falei com o pastor, vou pintar. Se você tiver festa, eu vou pintar. Eu andando na rua, irmão, Deus é tremendo. Eu andando na rua, tinha uma empresa lá que estava mexendo com asfaltamento. Eu andando na rua, um rapaz me falou e falou assim: o senhor pastor da igreja? Eu sou. Eu estou indo embora e eu vou dar o meu último dízimo aqui da igreja. E me deu o dízimo, irmão. Fala quanto que ficava o valor da tinta com os materiais na época: R$245. Fala quanto que ficou, quanto que ele me deu, irmão: R$245. Glória a Deus. Você precisa ter uma convicção que quem te chamou foi Deus. Quem te chamou foi o Senhor. A obra missionária não é um conto de fada como muitos pensam. Mas se você tem essa convicção dentro do seu coração, você vai porque você sabe que Deus está no controle. Olha o cumprimento da fidelidade de Deus. Eu estava orando com o pastor, numa campanha de oração em Desterro do Melo. E eu orando, Deus falou assim: eu vou te dar um livro. Nós temos que ser sinceros com Deus, irmãos. Eu falei: Senhor, eu não tenho capacidade para isso. Eu não tenho cultura para isso. E Deus falou: mas eu vou te dar. Porque quando Deus ele fala que vai fazer algo na sua vida, entenda. Se Ele falou que vai fazer, Ele vai te dar os recursos e Ele vai te capacitar para isso. Aleluia. Ele não chama os capacitados, irmãos. Passaram-se anos e anos, irmãos. Quando nós estávamos em Itaverava, passando por um momento tão difícil, descobri minhas enfermidades, foi tão difícil. Deus ele trouxe à memória esta promessa. Ele trouxe essa promessa à memória. E eu comecei a escrever depois de 15 anos. Está aqui, pastor. Glória a Deus. A promessa de Deus. Maravilha, Deus. Graças a Deus. Você precisa ter, irmão, convicção de que quem te chamou foi Deus. Paulo ele fala: eu trago as marcas de Cristo comigo. Outra coisa que o campo missionário você precisa se preparar, irmãos, é para sofrer as decepções. Eu fiquei em Desterro do Melo, às vezes muitas pessoas não entendem isso. Eu fiquei 5 anos em Desterro do Melo, irmãos, fazendo culto ao ar livre, evangelizando de casa em casa. O Senhor não me permitiu ganhar uma alma sequer. Tem lugar que você vai, irmãos, que você só vai preparar o terreno. Você vai dar enxadada de terra dura. Você vai pregar. Quantas vezes eu estava no ar livre pregando, irmão, as pessoas passavam zombando, criticando, tampando o ouvido. É dar enxadada em terra dura. Às vezes a gente ia para casa perguntando a Deus: será que é o Senhor mesmo que me trouxe aqui? Será que era para mim estar aqui de verdade? Porque às vezes você pregava, prega e nada acontecia. Esse homem que eu orei, que ele foi curado, eu fiquei 1 ano
evangelizando esse homem, discipulando ele, discipulando a família dele. A primeira proposta que uma outra igreja fez para ele, fez para ela. Passaram-se 7 anos em que eu fui entender, irmãos. Quando passou-se 7 anos que eu retornei para a cidade de Esterro do Melo, é que eu fui entender o trabalhar de Deus. Uma criança que morava ao lado da casa dele, eu peguei um monte de Bíblia, essas Bíblias ilustradas, e eu saí distribuindo para cada criança daquela comunidade. Entreguei para cada criancinha aquelas Bíblias ilustradas do Novo Testamento. Depois de 7 anos que eu voltei para Esterro do Melo, aí eu fui entender. Uma daquelas crianças leu a Bíblia toda. Glória a Deus. Aleluia. Ela leu a Bíblia e se converteu a Cristo, e hoje ela é membro lá na cidade de Esterro do Melo. Esse é o trabalho missionário que às vezes, irmãos, muitos não entendem. Muitos não entendem. Às vezes você vai para um lugar que você só vai preparar terreno. Você só vai preparar terreno. Você só vai evangelizar, mas você não vai colher o fruto. Nós precisamos entender isso. É por isso que eu não concordo com isso, irmão. Tem pastor que chega na igreja e fala assim: eu peguei a igreja, ela tinha 10 membros, agora está com 20 membros, você não fez nada, alguém passou antes de você e plantou. Deixa de ser bobo, rapaz, para com isso. O mérito não é seu não, alguém passou lá, chorou mais do que você, trabalhou mais do que você, Deus só te agraciou de você colher o fruto, mas alguém fez o trabalho antes. Aleluia. Alguém preparou o terreno antes, alguém chorou antes, alguém lamentou antes. A primeira vez eu não consegui nada, a segunda vez, irmãos, Deus já me agraciou de poder batizar 5 pessoas. Isso naquela região, é como diz o por aí, é para você dar glória a Deus de pé. Aleluia. Aleluia. E às vezes nós não entendemos isso. Você tem que ter convicção de que quem te chamou foi Deus. Você tem que estar preparado para sofrer as decepções. Porque quando você está nesses lugares, irmãos, às vezes não é a ajuda financeira, não é isso. Muitas das vezes você só quer receber um telefonema, alguém te dizendo assim: Deus é contigo nessa labuta, Deus está com você aí. Às vezes você só quer receber uma palavra de ânimo. Mas às vezes, irmãos, a gente passa sozinho. Você fica sozinho. Você tem que estar preparado para isso. Você tem que estar preparado para sofrer as decepções. Mas se você tem convicções, você vai saber que isso faz parte. Aleluia! E nessa caminhada, nessa jornada que nós passamos por aí, irmãos, uma coisa eu sei, que Deus, Ele cuida e Ele zela de nós os dias. Quando nós chegamos, irmãos, nós fomos para Senhora dos Remédios. Nós saímos de Esterro do Melo e fomos para a Senhora dos Remédios. Naquela região que está ali, irmãos, Esterro do Melo, Cipotânea, um dos lugares onde tem o maior índice de feitiçaria, chama-se Senhora dos Remédios. Minha esposa, uma vez estava ela e uma irmã que já partiu para o Senhor, orando por uma mulher dentro da nossa casa. Ela estava com uma pulseira, irmãos, em formato de cobra. Enquanto a minha esposa e a irmã Vanete, que já dorme no Senhor, estavam orando, aquela pulseira começou a andar no braço daquela mulher. Eu fazia um programa na rádio todas as quintas-feiras, pela parte da manhã e na parte da tarde.
Eu me lembro que o radialista que me antecedia, ele pediu, por favor, as pessoas que moravam num lugar chamado Carranca, para parar de fazer obra de feitiçaria nas esquinas. Eu me lembro uma vez, irmãos, que eles ligaram para nós, era 20 horas e 30 minutos. Nos desesperados, falou: tem como o senhor vir aqui numa comunidade chamada Tigre? Estava chovendo, liguei por irmão, ele pegou o fusquinha, nós fomos, irmão. Quando nós chegamos lá, tinha uma mulher maior do que eu, irmão. Imagina aí, possessa de demônios. Quando nós colocamos o pé do lado de fora, aquele demônio que estava naquela mulher deu um murro tão grande que as telhas da beirada da fazenda aqui tremia. Tem coisa, irmãos, que você precisa entender que não é com muito barulho. Eu me lembro que quando eu cheguei, ele já tinha chamado o vencedor, já tinha chamado o padre, já tinha chamado tudo enquanto nós fomos a última opção. A casa estava lotada. Eu me lembro que o Senhor me orientou e falou assim: coloca todo mundo para fora. Colocamos todo mundo para fora, fechamos as janelas, fechamos a porta. Aquela mulher, Deus de meio-dia, estava ali possessa de demônios. Eu me lembro que o Senhor falou assim: não precisa fazer barulho. Eu lembro que eu cheguei perto dela, ela tentava cuspir, arranhar, mas a presença que está em você não é você, quem está entrando quer ser hora não, irmão. Deixa de ser bobo. Tem gente que eu oro, Deus faz, não, Deus faz que ele é bom, irmão. Oração é só adoração. Aleluia. Eu me lembro que quando eu aproximava dela, colocava a mão para trás. Eu me lembro que eu só falei isso com ela: ó, você está aqui desde meio-dia fazendo gracinha, só que chegou aqui um que é maior do que você, e você sabe que você já perdeu. Então, em nome de Jesus, deixe essa mulher liberta agora. Aquela mulher deu sei lá como é que eu falo, um tranco, que bateu na parede, que as tramelas rodou, porta, quase que arrancou, e aquela mulher foi liberta. Aleluia. Quando eu fiquei sabendo, aquela mulher, irmãos, ela mexia com magia negra em Foz do Iguaçu, para os traficantes do Paraguai. O que aconteceu com isso, irmãos? Aquele homem, dono daquela casa, falou assim: pastor, nós estamos com a causa na justiça. Se a igreja orar, eu vou dar um pedacinho de terra aqui para a igreja, e o senhor vai fazer um culto aqui. O primeiro culto que nós fizemos naquele lugar, tinha mais de 60 pessoas não crentes naquele lugar. Nós precisamos entender que aonde você chega, quando Deus te leva, aonde você vai, não tem demônios que aguente o suporte, a autoridade que há no nome de Jesus. Glória a Deus. Aquela mulher, ela foi liberta. Eu me lembro que das nossas caminhadas fazendo evangelismo, eu tinha a minha perna boa. Eu me lembro que eu cheguei numa casa evangelizando, irmãos. E quando eu chego, aquela mulher falou: quem que o senhor é? Eu falei: eu sou pastor da cidade, eu estou só aqui orando pelas famílias. Aquela mulher falou comigo assim: vou dar para o senhor 1 minuto para o senhor sair do meu portão. Eu estou com a água fervendo ali, eu vou jogar essa água no senhor se o senhor não sair daqui. Eu me lembro que eu falei para ela: não, eu só vim aqui falar para a senhora que Jesus te ama. Aquela mulher era uma feiticeira daquela localidade. Eu só vim falar para a senhora que Jesus te ama. Eu não vim aqui falar nada, eu só vim falar que Jesus te ama. Eu só quero orar pela senhora e falar que Jesus te ama. Aleluia. O semblante dela já mudou, irmãos. O olho dela já encheu de água. Ela me chamou para dentro e falou: mas o senhor não vai falar? Não, eu só quero falar que Jesus te ama. Mas o senhor não vai? Não, eu só quero falar que Jesus te ama. Eu entrei, orei, a água que estava fervendo para jogar em mim, eu tomei café com ela. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, irmão. Eu comecei a visitar aquela mulher. Um dia eles me chamaram para ir na casa dessa mulher. A netinha dela de 5 anos, possessa de demônio.
Nós oramos, ela foi liberta. O filho dela, irmãos, ela tinha oferecido ele em um terreiro de candomblé. Ele falou: pastor, eu não acredito no céu, não acredito no inferno, não acredito no diabo, não acredito em nada. Mas toda semana nós estávamos ali orando com aquela mulher. Pastor Silei, não precisamos fazer alvoroço, irmão. Olha para você ver como que Deus trabalha, irmãos. Eu me lembro que eu estou na rodoviária de Alto Rio Doce. A irmã dela chega perto de mim e fala assim: pastor, o senhor lembra essa semana que o senhor foi da minha casa? Eu lembro. Deixa eu mostrar para o senhor uma coisa aqui. Ela levantou a blusa, irmãos. Ela me mostrou a marca. Ela falou assim: eu estava com um tumor maligno debaixo do meu braço. O médico falou que eu não passaria desse ano. Aquele dia eu só estava orando para a minha irmã. Quando eu cheguei em casa, que eu fui tomar banho, que eu levantei, não tinha mais nada. Eu acabei de sair do médico. Eu acabei de fazer uma bateria e o médico falou que eu não tenho mais nada. Desapareceu. Esse rapaz, querido, que eu visitava a mãe dele, que falou que não cria em nada, não cria no céu, não cria no inferno. Um dia eu estou na rodoviária de Alto Rio Doce. Eu estou vendo um rapaz chegar, o nome dele é Ricardo. Eu estou vendo ele chegar, um rapaz bonito, irmão, bem vestido, camisa manga comprida, cabelo penteadinho, com a Bíblia debaixo do braço, vindo para o meu lado. Falou: você não está lembrando de mim? Eu falei: não, quem é você? Eu sou o Ricardo, filho da dona Sônia. Hoje eu vou cumprimentar o Senhor com a paz do Senhor, porque hoje eu sou crente. Às vezes vale a pena, irmãos, às vezes muitos não entendem isso, mas vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Aleluia! Quando nós chegamos em Cipotânea, eu sofri uma fratura no joelho. Eu tenho 7 fraturas no meu joelho esquerdo, irmão. Eu não tinha carro, eu ia para a rádio. Deus nos deu graça de poder abrir um programa de rádio ali em Cipotânea. Você não sabe o que isso significa, irmãos. Cipotânea tem um padre, o padre Rogério, que tem 55 anos que ele está lá. Ele é endeusado pela cidade. E quem administrava a rádio lá, ele administra, é a Igreja Católica. E eu orando, e Deus falou: eu vou te dar, nós vamos abrir, porque Deus fala assim, irmão. Conversei com o rapaz, ele começou a ter resistência e abriu para nós meia hora. De meia hora passou para 2 horas. Irmãos, quantas das vezes Deus é minha testemunha? Esse joelho esquerdo meu está aqui, irmão. Eu não conseguia fazer isso. Eu tenho 7 fraturas nesse joelho. Quando eu fiz uma ressonância, eu tenho tudo guardado. Eu tenho tudo arquivado daquilo que eu fiz na obra de Deus. Quando estávamos lá, o médico falou: esse joelho seu é um milagre. Eu sei que é. Quantas das vezes eu ia para a rádio mancando, andando mancando, mas eu não deixava de fazer o programa. Só que quando você é missionário, irmão, você tem que ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Aleluia. Eu me lembro que eu estava fazendo um programa na rádio um dia, e eu fazendo o programa, e o Senhor falou comigo assim: leva uma palavra de bênção em espanhol. Eu falei: não, mas aqui em Cipotânea não tem ninguém que escuta isso. Não, mas leva. O meu coração começou a arder. Eu falei: leva uma palavra de bênção. E eu, na rádio, eu falei assim: hermano, você que me escute agora, Jesucristo não deseja cambiar tu coração, hermano, e sanar tu enfermidade. Tranquilo? E fui embora para casa com aquilo na minha mente. Chega um irmão lá em casa, irmão, e fala assim: ô pastor,
Tem 2 pessoal trabalhando na fazenda de café que estavam chorando porque o Senhor ministrou uma bênção sobre a vida deles. Maravilha, Deus. Eles falam em espanhol, pastor, eles estavam chorando, pegando café. Irmão, quando Deus te chama é coisa sobrenatural. Você precisa crer nisso. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, quando o Covid estava no ápice ali, que estava forte, tudo parado. Estava tudo parado. Eu falei com os irmãos, vamos comprar um megafone, vamos. O que nós fazíamos, irmão? Nós íamos para a roça, nós pegávamos uma parte mais alta do pasto, o nosso culto era um cupim, nós olhávamos no dia cascavel, porque ele é culto cascavel. Nós colocávamos a Bíblia em cima do cupim e começávamos a pregar. Cipotânea é uma das cidades que tem o maior índice de suicídio, irmãos, daquela região. Cipotânea, quando passamos lá, eu não sei agora, mas quando estávamos lá, chegamos lá depois, costumava ter 8 a 7 suicídios no mês. Eu falei com a igreja, isso não é normal. Eu reuni os irmãos e falei assim, olha, 30 dias, nós não vamos fazer trabalho nenhum aqui mais, nós vamos entrar em oração 30 dias. Vai ser 30 dias de oração, não vai ter culto, não vai ter estudo, vai ter 30 dias de oração. Eu falei, quem puder jejuar, jejua. Jejua tanto se você puder 1 hora, 10 minutos, mas nós vamos entrar em oração. Nós entramos em oração, 30 dias orando, a igreja orando. Quando eu saí de Cipotânea, o secretário da saúde ligou para mim e falou, pastor, tem 1 ano e 7 meses que não tem um caso de suicídio dentro de Jesus ainda ele opera maravilha, ele opera milagre, irmão. Ele é mesmo. O Covid do lado, pastor Ferreira. Eu vou fazer um trabalho de evangelismo dos irmãos. O candidato falou assim, eu quero ir. Eu falei, não, irmão, você não pode comigo, não. Eu falei, não, eu quero ir. Eu falei, não, eu não posso responsabilizar, não, mas eu quero ir, pastor. Irmão de idade, com diabetes, artrose, artrite, o que você pensa de artrite tinha? Eu falei, eu não posso, irmão, responsabilidade, não, mas eu quero, a responsabilidade é minha, pastor. Nós entramos com uma roça fora, irmãos, o Covid estava ali, tudo fechado, tudo parado. Porque o que é que nós fazíamos? Nós íamos no lugar, nós não entrávamos em casa, nós pegávamos o megafone lá para a rua evangelizando. E foi umas 8 irmãs comigo, irmãos, uns 8, tudo de idade. Eu falei, se esses irmãos pegar negócio que eu tô pego, minha cabeça vai rolar. Eu tô pego. Aí o cara falou comigo, seu pastor, o diabo quebra a cara demais, irmão. O diabo, coitado, quebra a cara. O cara de maldade falou assim, tem uma comunidade ali, rapaz, o pessoal está precisando do evangelho. Irmão, todo mundo lá estava com Covid. E a gente não sabia, nós entramos lá, bebemos água, tomamos café, abraçando o povo. No outro dia o cara estava no posto. Teve um pastor doido que foi lá no barranco, um lugar chamado Barranco, parece lá. E entrou na comunidade, abraçou todo mundo, rapaz. Os irmãos foram no posto, ninguém pegou Covid. Ninguém pegou Covid, irmão. Não foi um ato de resto. Eles quiseram e eu pelejei, não vai. Eu queria eu e o irmão que estava de cá para me pregar. Deus, ele guarda. Deus, ele guarda. A obra missionária, Deus ainda continua operando. Deus continua ainda fazendo maravilhas. Nós fomos chamados para ir num lugar orar, irmãos. Se pode ter suicídio demais. Nós somos chamados para ir num lugar orar. E oramos naquele lugar. Um dia, preparando para ir para o culto, eu estou vendo morava em cima da casa pastoral, estou vendo um alvoroço, alguém chegando com a mulher lá, um alvoroço, a mulher vai para dentro de casa lá. Nós vamos orar, o demônio manifesta. O diabo queria tirar a vida daquela mulher. Ela já tinha tentado suicídio 2 vezes, irmão.
Chamei algumas irmãs, a minha esposa, nós oramos, eu falei: Senhor, repreenda o espírito de morte na vida dessa mulher. Depois ela nos contou, olha o que ela fez. Ela trabalhando em uma fazenda, ela pegou sabão líquido, foi para o banheiro, jogou sabão líquido no banheiro, molhou tudo, pegou uma corda, amarrou no registro, e diz ela que estava esperando alguém sair para ela entrar, colocar a corda no pescoço para ela suicidar. Só que diz ela que quando a pessoa saía, que ela ia entrar, a porta trancada. Aí a pessoa, a outra funcionária passava, a porta abria. Quando a funcionária saía, a porta fechava. Deus ainda é Deus, irmão. Aleluia! Glória a Deus! Deus ainda é Deus. Deus ainda ele opera maravilha. Ele opera milagre. Então, irmão, a obra missionária, Deus ainda continua operando maravilhas. Você precisa crer, ter convicção, sofrer por decepções, e você precisa entender uma coisa: obra missionária, você vai ser rejeitado. Entenda isso. Porque a mensagem que você prega não é a mensagem que todos querem ouvir. A mensagem que você prega é essa: Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva para morar no céu. Esta é a mensagem, mas é esta mensagem poderosa que Jesus continua operando milagre. Jesus, ele é poderoso. Jesus, ele é maravilhoso. Quando você está na obra missionária, você não precisa, irmãos, debater com ninguém, você não precisa brigar com ninguém, você não precisa discutir com ninguém, você não precisa provar nada para ninguém. Pregue o Evangelho e deixa que Deus ele cuide de você nos mínimos detalhes. Deus ele zela por você nos mínimos detalhes. Eu me lembro que saí de casa pela manhã, vou visitar a irmã Marinho. Eu ia a pé, eu tinha que andar 12 quilômetros a pé para ir, 12 para voltar. Até na casa da irmã Lisota. Da casa da irmã Lisota na casa da irmã Marinha era mais 7 quilômetros. Eu me lembro um dia que eu falei: eu não vou dar essa volta, eu vou atravessar esse morro. Quando eu vou subir o morro, que eu vou atravessar, era uma mata bem fechadinha. Só que ela era meio perigoso, porque lá era cheio de jaruçu preto e jaruçu amarelo. Eu me lembro que eu subi no morro, era umas meio-dia para 1h. Eu comecei a passar mal, fiquei desmaiado 40 minutos dessa mata. Nem pernilongo me mordeu. Nem pernilongo tocou em mim. Há uns desafios missionários interessantes que você precisa entender. Se Deus te chama, vai, irmãos. Não tenha medo, porque Deus ele nos garante a vitória. Ter convicção. Deixa eu dar mais um relato. Eu me lembro que o pastor Alô pediu, eu quero ser obediente a ele aqui. Eu me lembro que eu estava num congresso. O pastor Celeste lembra disso, quando eu estava na Narita, que eu fui visitar os índios aí. Eu me lembro que eu estava num congresso, irmãos. E Deus falou no meu coração assim: eu vou te levar no meio da tribo indígena. Eu falei: como, Senhor? Eu vou te levar. Eu quero te mostrar a realidade dos índios. Eu falei: como? Eu não tenho dinheiro para isso. Não tem como eu ir. Não tem como eu fazer. Eu vou te levar. Eu me lembro, irmãos, que eu cheguei aqui em Timóteo. Que a outra vez que eu estive aqui, eu vim por causa da minha esposa. Aquela outra vez, pastor, eu cheguei aqui depressivo, síndrome do pânico, eu cheguei arrebentado. Só que às vezes, irmãos, a gente não tem com quem conversar, não tem com quem desabafar, se sofre. A minha esposa estava com uma infecção na arcária dentária. O médico falou para ela assim: se for para o sangue, 24 horas ela morre. Arrebentada, irmãos. Me arrebentada. A minha esposa rolava. Eu lembro que eu cheguei em casa uma vez e a minha esposa estava dessa altura, todo roxo. As irmãs da Dona Rita abraçou a minha esposa, orou com ela e a minha esposa está curada.
aplauso aí para Deus. Glória a Deus. Outra vez eu cheguei aqui, irmão, arrebentado, só Deus sabe. E eu me lembro que Deus falou: eu vou te levar lá. Eu não entendi. Deus falou: lança um projeto. A primeira igreja que eu fui, que eu lancei o projeto, o irmão chegou perto de mim e falou: pastor, eu vou te dar o que eu tenho, eu vou te dar. O que eu tenho, eu vou te dar. O que eu tenho é isso aqui, R$7. Eu precisava na época de R$2.700. O que eu tenho é isso aqui. O tempo foi passando, irmãos. Faltava 15 dias, eu já estava com a quantia, mas faltava ainda muito ainda. Eu fui numa igrejinha pequenininha, irmão, lá no Lavrinha. Pastor Moura estava lá na época, me chamou, fui lá. E eu falei, preguei e contei esse testemunho. Eu lembro que isso foi no domingo. Numa quarta-feira, alguém está batendo no meu portão. Ele falou: seu pastor, vem cá, deixa eu falar com o senhor. Eu não gosto de crente, também não gosto de pastor, não. Mas aquele dia do domingo o senhor estava falando e eu falei: se esse homem está falando a verdade, eu estou com a causa na justiça já tem 3 anos. Se essa semana sair, eu vou cair no resto da passagem. Então está aqui, pastor. Deus falou comigo: o senhor é homem de Deus. A minha causa foi destravada. Eu peguei meu dinheiro, viagem em paz. Ele é Deus. Olha a prova, irmão. Eu ia para onde? Para o Amazonas. Eu ligo para o irmão que me recebeu, falou: não estou mais no Amazonas, rapaz. Eu mudei, a empresa me mudou. E agora, parti para o Mato Grosso. Quando eu estou dentro do ônibus da Mota, Poltrona 11, irmão, e eu pensativo, falei: Senhor, o senhor falou que era no Amazonas, mas agora eu vou para o Mato Grosso do Sul, Dourados. Como é que o senhor falou? Eu sentado na poltrona 11, do lado da poltrona, sentado, pensativo, entra uma irmã do nada. Uma irmã que ia para Ribeirão Preto, nunca vi nem feia nem mais bonita. Entrou no ônibus, parou na frente e falou assim: a viagem está fazendo, é Deus que patrocinou, pode ir tranquilo, ele foi na direção. Aleluia! Quando Deus ele quer fazer, ele faz, irmãos. Mas você precisa entender que a obra missionária, deixa eu te falar uma coisa, a obra missionária, você tem que depender exclusivamente de Deus, irmãos. Jesus. Exclusivamente de Deus. Porque às vezes você vai se decepcionar com o homem, não é porque o homem é mau, não é porque o homem é ruim. Para dentro, não pensa isso não. É porque nós somos homens, nós somos falhos. Às vezes nós queremos fazer, mas não temos como fazer. Mas Deus, quando Ele fala que vai fazer, Ele entra com recurso, Ele entra com providência, Ele entra com socorro. E acabou. Hoje, irmãos, essa vista esquerda minha é queimada. Eu tenho 7 fraturas no meu joelho esquerdo. Estou com uma pedra com mais de 3 centímetros na minha vida. Só Deus sabe como eu trabalho, irmãos. Só Deus sabe como eu trabalho. Mas se fosse para fazer tudo de novo, eu fazia. Se fosse para ir de novo, eu iria. Porque Deus, Ele é o Deus que cuida e zela de nós. Graças a Deus. Então, uma obra missionária, quando você vai amar, é lugar que você vai chorar sozinho, vai gemer sozinho. Há lugar que você vai, irmãos, que é você e Deus. Eu encerro com isso aqui, só que isso aqui é só para crente doido que crê, irmão, no sobrenatural. Aleluia. Eu me lembro que eu estava de Estevão do Melo, chegando de visita, era às 3 horas da tarde. A Selma já estava aqui em Timóteo. Eu ia vir para a convenção. Eu falei: vou colocar um DVD de pregação aqui para mim ouvir. Naquela época não tinha um WhatsApp, não tinha nada. Eu tinha aqueles vídeos cassete, Eu coloquei uma pregação para mim ouvir, irmãos.
Eu estou lá ouvindo a pregação, lá meditando. Quem estava pregando na época do acho que o pastor Pedro Lopes. Eu só sei que o câmera, ele focou uma irmã no meio do ginásio. E ele focou bem nessa irmã. E essa irmã estava falando em língua. E ela falava em língua e Deus me deu uma interpretação cada um outro lado. O Espírito Santo falou comigo assim: ainda este ano tu vai pisar em outra nação. Eu falei, não, estou empolgado, isso é coisa linda. E ele falou de novo: ainda este ano tu vai pisar em outra nação. Eu falei, não. É eu que estou querendo demais. E ele falou terceira vez: ainda este ano tu vai pisar em outra nação. Me lembro que eu vim para a convenção, participei. Eu estava na casa de um colega meu, o telefone tocou, o pastor falou assim: vem amanhã cedo aqui na sede rápido. Era o encerramento. O encerramento foi que eu não vou no encerramento. Ele falou: venha aqui na sede rápido, que o pastor quer conversar com você. Eu lembro que era o pastor Hélio. Eu cheguei, fiquei preocupado. Ele falou assim: como é que você está? Você está bem? Eu falei: estou. Você aguenta fazer uma viagem de umas 34 horas? Eu falei: então você arruma sua roupa que você vai no Paraguai comigo. Nós ficamos 15 dias no Paraguai. Quando eu estou lá em Cidade del Leste, na pracinha, sentado, parece que estava eu e o irmão do som ali, eu esqueci o nome dele, e o pai do pastor Adilson. Nós estávamos vendo os paraguaios daquelas doideiras deles, e Deus falou comigo: eu faço ou não faço? O que eu falo eu sou fiel para cumprir. Eu não sei como você entrou aqui, mas você não sai da mesma forma. Eu não sei qual é a promessa que Deus te fez, mas Ele é fiel para cumprir essa promessa. Eu não sei o que Deus te falou, mas creia que nesta manhã, Deus, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele fala. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. O nosso próximo desafio eu quero orar, irmãos. Aleluia. Se for da vontade do Senhor, eu creio que é porque Ele falou. Aleluia. Mês de janeiro nós vamos estar viajando para Cutocrol, na Argentina. Aleluia. Quanto que você tem de dinheiro? Nenhum, mas Deus falou que vai me levar lá. Porque quando Ele me curou lá no terraço da minha casa, Ele me trouxe todas as promessas em mente e falou: elas ainda não cumpriu. Eu vou te levar lá. Tinha mais de 10 anos eu estava lutando. Irmãos, eu consegui tirar o meu passaporte. Deus falou: tira o passaporte, deixa o resto comigo, que eu sou dono do ouro, eu sou dono da prata. A terra está nas minhas mãos, a tua filha está nas minhas mãos. Ele é fiel. Aleluia. Aleluia, Eu Jesus. vou encerrar com o último testemunho. Glória a Deus. Eu tinha um sonho, irmãos, quando eu aceitei a Jesus. Glória a Jesus. Eu tinha um sonho de fazer cursos teológicos. Eu tinha um sonho de aprender o hebraico bíblico, o grego bíblico. Eu me lembro uma vez que eu estava trabalhando em uma de nossas igrejas. Eu não sei se os irmãos aqui, todos os irmãos, eu sei que os irmãos devem lembrar do irmão João, que vendia livro e Bíblia nas portas da igreja. Eu lembro, irmãos, que eu comprei uma Torá toda em hebraico, eu abri aquilo e falei: meu Deus, que doideira é essa aqui? Que coisa esquisita essa aqui. O pastor, irmão, tem gente que ele vai querer abalar a sua fé. O pastor, na época, eu esperava ele falar comigo assim: não, irmão, estuda, Deus vai te abençoar, vai abrir sua mente. A palavra que ele me deu foi essa: isso é para quem é culto, mas não é para você. Isso é só para quem é culto, isso não é para você, você é pedreiro. Ele falou desse jeito comigo, irmão. Quando eu voltei para Timóteo, irmãos, da outra vez eu comecei a estudar. Deus usou um irmão. Ele falou assim: olha, eu vou pagar para você o curso de hebraico. Aleluia. Eu vou pagar para você o curso de grego koiné. Hoje eu falo isso para a honra e glória do nome do Senhor.
Deus ele me deu o direito de escrever um livro. Eu dou aula de hebraico quadrático e gemata hebraica e grego koiné. Porque um dia ele me fez a promessa. E a promessa que ele faz, ele é fiel. Eu quero convidar a você, se você puder, querido, nós vamos orar nesta noite, nesta manhã. Você que tem uma promessa de Deus, eu não sei qual é essa promessa. Eu não sei qual é a promessa que o Senhor fez. Mas eu só quero falar para você que Deus ele é fiel. Aleluia. Um dia Deus falou para mim assim: olha, você não vai trabalhar para homem. Eu falei: Senhor, o Senhor me fez essa promessa, eu estou trabalhando de pedreiro de novo. Deus falou: é só um processo. Aleluia, Jesus. Porque Deus ele é fiel naquilo que ele faz. Nós estamos aqui numa manhã missionária. Eu não sei o que ele te prometeu, mas eu sei que ele é fiel para cumprir aquilo que ele faz. Aleluia. Eu sei que ele é fiel para fazer. E ele usa meios que nós não entendemos e que nós não compreendemos. Glória a Deus. Ele usa recurso que nós não sabemos, irmãos. Nós voltamos para Timóteo. Um dia Deus falou para mim e para minha esposa: enquanto você faz a minha obra, eu cuido dos seus. Aleluia. Aleluia. Sem eu ter condições, a minha filha formou, irmãos, e fez faculdade. Meu filho voltou, está fechado na perna. Aleluia, Jesus. Porque ele é fiel. Coloca a tua mão sobre o teu coração. Aleluia. Pai, nesta manhã missionária que nós estamos aqui, Senhor, o Senhor é o Deus da promessa. O Senhor é fiel para cumprir tudo aquilo que o Senhor falou. Eu não sei o que o Senhor falou para os teus filhos, para a tua igreja, mas o Senhor é fiel. E que nesta manhã nós possamos voltar para casa regozijando no Senhor. Porque o Senhor é aquele que cumpre o que o Senhor falou. Que nesta manhã o Senhor possa cumprir chamados missionários. Que o Senhor possa trazer convicções aos corações. Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus. Obrigado pela tua graça. Obrigado pela tua bondade. Se você puder ajudar o nosso ministério, irmãos, para minha surpresa, eu fiz 80 edições, já acabou quase tudo. Nos ajude o nosso ministério. É R$75, tá bom? Que Jesus te abençoe. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. For cantar, Isso o louvor que nós vamos cantar é Jesus é meu campeão. a obra missionária. Deus continua abençoando grandemente nosso irmão. Os irmãos podem ficar à vontade, irmãos. Não precisa ficar preocupados embora para fazer o almoço. Nós vamos estar servindo o almoço para todos vocês que estão aqui nessa manhã, tá? Além de nós estarmos alimentando a nossa alma e o nosso espírito, também nós vamos estar alimentando todos juntos ali, depois de terminar o culto nessa manhã. Jovem Ezequiel, louvando o nome de Jesus, e logo após estaremos fazendo mais uma oração em prol dos missionários que estão no campo. Logo após a oração, as crianças estarão louvando o nome do Senhor Jesus e estaremos servindo o Senhor com dízimos e ofertas para a obra missionária. Aleluia. Cumprimento a igreja que vai ser amém? Amém. Amém, irmãos? Amém. Nós estamos felizes de estar aqui nessa manhã. O Senhor já se faz presente aqui neste lugar. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu sei de uma coisa: que até que Ele venha, nós vamos adorar o nome de Jesus. Aleluia. Até que Ele venha, nós vamos exaltar o nome de Jesus. Deus me fez lembrar de um testemunho meu, de quando eu tinha 11 anos de idade. Eu fugia do meu chamado e falava: Deus, eu não quero esse carro,
Deus, eu não quero cantar, não quero saber de pregar, não quero saber de ministrar. Com 11 anos de idade, Deus ele me fez uma promessa. Só que aos 11 anos de idade eu caí em cima de uma enxada. E eu ainda sendo desobediente, eu falando, Deus, eu não quero isso para a minha vida. Eu lembro até hoje que eu caí em cima da enxada, minha mãe ela estava cuidando da minha irmã, de 2 meses. E a minha mãe ela foi toda desesperada para o hospital. Eu estava com uma blusa branca, pensa numa blusa que ficou toda suja de sangue. Eu falava, Deus, eu não quero saber disso, porque só o Senhor sabe do tanto que é difícil, meu Pai. Aleluia! Eu cheguei no hospital, o médico falou comigo, era para você ter morrido, porque a enxada era para ter batido na tua fonte, mas para a honra e glória do Senhor você está vivo. E eu não sou crente, eu sou ateu, eu não confio em Deus, e por causa da tua vida, hoje eu aceito Jesus Cristo de Nazaré, e hoje ele congrega lá em Ipatinga, e aqui nessa igreja tinha uma taxa da bênção. Eu vinha com a minha mãe, a Macaré estava de prova, eu vinha com a minha mãe, carregava os meninos e vinha adorar o nome de Jesus, mas eu não queria essa chamada, eu não queria, mas quando o Senhor ele faz uma promessa na sua vida, não tem para Satanás, não tem para o homem nenhum, porque quando Deus ele faz a promessa, não tem para diabo. Você vai ser testemunho na vida de alguém, você vai ser profeta na vida de alguém. Deus está presente neste lugar, e eu vim como profeta nesta manhã, profetizar na tua vida, que quando você clama nesta manhã, Ele visita a tua casa nesta manhã.